Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Eu vim aqui fazer um vídeo bem rapidinho, apenas para trocar algumas palavras com vocês. E eu já quero pedir que, se você tiver dúvida a respeito deste assunto, que você possa deixar nos comentários, ok? Vou falar a respeito de João, capítulo 10, versículo 27, diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Bom, de ontem para cá, acabei conversando com duas pessoas a respeito de outro assunto, mas que dentro dessa conversa nós falamos a respeito de ouvir a voz de Jesus. E isso chamou bastante a minha atenção desde que eu falei com a primeira pessoa. Bom, nesse capítulo aqui de João 10, o Senhor Jesus Cristo fala, direta ou indiretamente, 6 vezes a respeito de que a ovelha ouve a voz do pastor. E o pastor nós sabemos que é o próprio Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que aquele que ouve a voz dele é ovelha. Ou seja, que está sob o comando dele, que é aquela pessoa que pratica a palavra dele. Muito bem, então nós podemos dizer que quem é ovelha ouve Jesus Cristo. E aí pode ser que alguém pense assim, poxa vida, mas eu não ouço, né? Então quer dizer que eu não sou ovelha? Bom, o que eu quero dizer então para você, se você pensou nisso, é que talvez você ainda não tenha tomado a posição que você deveria para ser uma ovelha, né? E qual é essa posição? Ou melhor, como seria ouvir a voz do pastor? Muito bem. O próprio Senhor Jesus Cristo aqui, no versículo 14 e no versículo 15, ele vai dizer a respeito de conhecer Jesus. Ele vai dizer que as ovelhas conhecem o pastor. Como é que nós conhecemos a palavra? Como então nós podemos ouvir a voz do pastor? Nós podemos conhecer a voz do pastor a partir do momento que nós conhecemos a palavra dele. A partir do momento que nós lemos a palavra de Jesus Cristo, que nós atentamos para a palavra do Senhor Jesus Cristo, não ler por ler, não ler para passar o tempo, não dessa maneira, não de qualquer jeito, mas ler pensando o que eu preciso trazer daqui da palavra para dentro da minha vida, o que eu ainda preciso saber a respeito de Jesus Cristo, que eu ainda não aprendi. O que Jesus diria em tal situação? O que Jesus faria em tal situação? Tudo isso nós podemos saber, nós podemos conhecer, lendo, observando, atentando à própria palavra do Senhor Jesus Cristo. O próprio apóstolo João, lá nas cartas, também testemunhou isso, dizendo que as mãos dele tocaram a palavra de Deus, e ele estava falando a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, quem conhece a palavra, conhece Jesus. E quem conhece Jesus, tem toda a direção. Se você precisa de uma direção para determinada coisa, não precisa ficar atrás de profecia, não precisa ficar atrás de algo que revele você aquilo que você precisa ou não fazer. A melhor e maior profecia que existe é a palavra de Deus. A mais certa, a mais clara.
é aquela que pode te guiar de melhor forma, aquela que pode te guiar no caminho certo e não no caminho errado, se chama Palavra de Deus. Então, se você precisa de alguma direção, se você precisa saber o que fazer em determinado momento, saber o que falar, se você precisa saber como viver de acordo com a vontade de Deus, é a palavra de Deus quem vai te ensinar. Então, faça como o apóstolo Paulo disse para Timóteo: olha, você precisa manejar bem a palavra. Maneje bem a palavra. Nós fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para ficar no eu acho que, eu penso que. Nós fomos chamados a conhecer a palavra de Deus e, através dela, conhecer Jesus Cristo. Então, eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Compartilhe com outras pessoas que precisam receber esta palavra. Deixe o seu like. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.